Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, hoje nós iremos abordar sobre o conceito de computação em nuvem. Nós entenderemos o que seria, para que serve e os seus respectivos tipos. Bom, computação em nuvem também pode ser chamado de uma outra nomenclatura, gente, que se chama, Cloud Computer, que é a tradução literal de computação em nuvem. Tudo bem? Bom, computação em nuvem. Qual é o objetivo? O objetivo da computação em nuvem é que você armazene serviços e dados em um outro local remoto, de modo que você não tenha, o perigo de perder esses dados. Imagine só, se eu possuo, por exemplo, todas as aulas da LAC armazenadas no notebook, certo? Esse notebook, por um incidente, seja de fenômeno natural, ou seja um incidente físico, por exemplo, venha a parar de funcionar. O que vai acontecer com as aulas da LAC? Vai se perder. Então, imagine agora que todas as aulas, que é assim que funciona, na verdade, na prática, estejam armazenadas em um servidor dedicado, espalhado pelo Brasil ou espalhado até pelo mundo. O que vai acontecer? O meu notebook, ele pode estragar, pode acontecer qualquer incidente com ele que eu vou ficar tranquilo. Mas por que eu irei ficar tranquilo? Porque os dados, diga-se de passagem, o maior ativo de uma empresa, de uma organização, é a informação, tá? Então, se eu perder esse notebook, eu não vou ficar tão preocupado, porque as minhas informações ainda estão sendo armazenadas em um outro local, tudo bem? Bom, entendemos o conceito, então, de computação em nuvem. Você precisa entender o seu funcionamento. O seu funcionamento depende primordialmente da internet. Uma vez que você não tenha acesso à internet, é impossível você ter acesso à computação em nuvem. E aí a gente entra no porém, Sabemos que o Brasil, por exemplo, a nossa internet não é muito boa. Então, por isso que a computação em nuvem para as grandes empresas não é algo que está sendo muito utilizado, Principalmente na região centro-oeste, por exemplo, onde nós estamos alocados em Cuiabá. A internet não é muito boa, mas para concurso público, ele vai te perguntar se para funcionar a computação em nuvem eu preciso de internet. Você vai marcar aqui? Sim. Outra coisa importante, a computação em nuvem você pode acessar através de vários dispositivos, porque ela é multidispositivos. Você pode acessar de desktop, de celular, que é smartphone, de tablet e até de notebook, até Smart TV, desde que acesse a internet você consegue acessar um serviço, certo? E ele vai te perguntar uma coisa importante no concurso. Quais são as empresas que fornecem esse tipo de serviço? Nós temos várias, nós temos o Google Drive, o Dropbox, nós temos a Amazon, nós temos a IBM, E ele pode fazer uma sacanagem contigo. Ele pode perguntar o seguinte, se o HD do seu computador, ele é um dispositivo de computação em nuvem. E aí você vai colocar na cabeça o seguinte, o HD realmente ele armazena dados. Só que o HD, ele não está remoto, ele está local. Se ele está local, não é computação em nuvem. Então, veja só como cai em concurso. Esse concurso foi no ano 2017, para o cargo de analista, e ele cobra justamente o conceito que eu acabei de passar para vocês, tá? Bom, das alternativas abaixo, marque aquela que não representa um dispositivo de armazenamento nas nuvens. Olha a interpretação de texto, gente. Nas nuvens. O Google Drive é, O OneDrive. Estou em dúvida, professor, se o OneDrive é ou não é. Então você continua, marca o sinal de interrogação. Disco rígido? Bom, disco rígido é nas nuvens, é local. Então, tá aqui o seu gabarito. Dropbox é, O OneDrive eu não tinha citado anteriormente. Então aqui eu deixei de propósito porque você pode utilizar a questão de probabilidade erro, porque existem várias empresas, várias provedoras de serviços de computação em nuvem, e aí ele vai te colocar uma que não é. Então, aqui não é local, local é disco rígido, então você já pode automaticamente marcar, a alternativa C, tudo bem? Bom, falamos que a computação em nuvem, é um serviço que não está sendo tão disseminado principalmente no Brasil. E agora eu vou explicar o porquê não está sendo tão disseminado no Brasil. Primeiro, gente, a implementação
do serviço de computação em nuvem não é barata. Eu estou mostrando para vocês, isso aqui é o data center, tá? O que é data center? É a central de dados do Google. Então, todos os arquivos do Google estão sendo armazenados aqui, ó. Cada rack desse tem um conjunto de computadores. Então, aqui ele teve um gasto surreal, né? Então, ela não é uma tecnologia que vai ser barata. Só que aí você tem que ligar o sinal de alerta, que as empresas, às vezes, não conseguem fazer isso. Nós temos o hábito de ser muito imediatista, né? Você quer tudo para ontem, tudo para agora. Computação em nuvem é uma tecnologia que, se você aplicar num órgão público ou se você aplicar numa empresa privada, ele vai te dar lucros a partir de 2 anos. Tá? E aí eu vou exemplificar o porquê. Quando você trabalha com computação em nuvem, qualquer implementação, seja de pequeno porte, vamos jogar abaixo aí de 50 mil reais. E aí você, poxa vida, empresas pequenas não têm acesso a 50 mil reais. E aí eu vou te colocar um porém. Quando você trabalha com servidores na sua empresa, você tem que ter no mínimo 2, 3, 4 servidores. E cada servidor, vamos jogar abaixo, que custe 3 mil reais. Então você tem 12 mil reais de gasto de servidor. E aí o que acontece? Você não tem o gasto somente com esses servidores, você tem gasto com ar-condicionado, com energia elétrica, você precisa de ter um no-break para manter esses computadores funcionando as 24 horas, você precisa de ter também a questão de segurança, porque imagine só que alguém entre no seu data center e tenha acesso a todas as suas informações. A empresa, o que vai acontecer com ela? Vai falir. Então você tem que colocar um guarda, segurança 24 horas, alarme de incêndio, alarme também para invasão. Então assim, você tem que ter também a parte funcional da internet com 2, 3 links, 4 links dedicados, porque o servidor não pode parar. Né? Então você tem que ter vários funcionários para controlar essa manutenção. Então vamos jogar aí, por exemplo, que você vai ter um gasto somado todos os serviços que eu falei para vocês de uns 2 mil reais. Né? Já gastamos 20. E aí você tem mais 2, 3 mil reais de serviços por mês. Multiplica isso por ano. 3 vezes 12 dá 36 mil reais. 36 mil reais mais 20 mil que você gastou dos servidores, isso jogando baixo. Tá? Já dá 56 mil reais. E aí você pensa em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai estar pagando os mesmos valores. E a computação em nuvem, o pontapé inicial é alto? Mas depois de 2, 3, 4 anos, você consegue também verificar uma economia. Então, pensem assim, computação em nuvem é um investimento barato? Não, mas a médio e longo prazo compensa. E é isso que ele cobra na questão de concurso público. Tá? Vejam só como ele cobra em questão, gente. Essa foi uma questão da Telebrás, tá? A banca latadora foi o CESP, eles cobraram em 2015 ainda sobre isso. E ele pergunta o seguinte, ó, os possíveis benefícios relacionados ao uso de computação em nuvem nas organizações incluem a economia de energia elétrica. E aí? Verdadeiro ou falso? Bom, você tem que lembrar o seguinte, se eu não tenho que ter servidores, se eu não tenho que ter vários computadores, se eu não tenho que ter câmeras de segurança, ar-condicionado funcionando 24 horas, você concorda comigo que você vai ter uma economia? Então, logicamente, gente, que se você utiliza o serviço de computação em nuvem, a tecnologia de computação em nuvem, você vai diminuir o consumo. Então, está correto sim. Tá? A computação em nuvem, ela fica barata justamente por causa disso, tudo bem? Então, vejam que é uma questão muito interessante. Bom, nesse caso que nós citamos anteriormente, ele perguntou quem as empresas que fazem computação em nuvem e perguntou sobre uma característica de investimento. Mas ele pode perguntar no teu concurso quais são as características, gente? Quais são as características? A primeira característica que você tem que saber é que a computação em nuvem, ela te traz mobilidade. Como que funciona a mobilidade? Se eu pego e vou para a China, eu consigo acessar as aulas da LAC? Claro que consegue. É somente eu ter acesso à internet e entrar no servidor da LAC. Se eu estou, por exemplo, em Brasília, eu consigo ter acesso? Claro que consegue. Se eu estou no Rio de Janeiro? Claro que eu consigo. Agora, imagine que existisse um servidor que fosse localmente. Somente na LAC, na filial da LAC, eu conseguiria, né, ter acesso a esse serviço. Então, vejam que interessante. Você consegue mobilidade. E outra coisa importante, eu citei isso lá no início da aula.
A computação em nuvem, ela é multiplataforma. O que seria multiplataforma? Existem várias formas de você conectar este serviço. Por exemplo, eu posso utilizar um smartphone, eu posso utilizar um tablet, eu posso utilizar um notebook, eu posso utilizar, por exemplo, qualquer serviço que utilize a computação em nuvem. Perdão, minto. Qualquer serviço que utilize a internet, Smart TV, é um exemplo bem claro disso. Então, veja, além de ter a característica, possuir a característica de ter a mobilidade, você pode utilizar qualquer tipo de dispositivo. E aí, o que engloba na sua questão de concurso público? Esse multiplataforma pode ser tanto físico quanto lógico. O que seria físico? Eu falei vários tipos de dispositivos, certo? E aí eu vou pegar um tipo de dispositivo chamado de smartphone. Você, por exemplo, pode ter o iPhone X, né? Ou você pode ter o Galaxy S9, por exemplo. Se eu estiver utilizando o Galaxy S9, o sistema operacional dele, por exemplo, é o Android. Se eu estiver utilizando, por exemplo, o iPhone X, o sistema operacional dele é iOS. E aí você tem o quê? Independente do sistema que você esteja utilizando, você consegue ter acesso ao serviço da nuvem. Tudo bem? Bom, outra coisa que é muito importante é a questão de escalabilidade. Isso é importantíssimo demais. Imagine só, gente, a LAC, ela fechou um servidor na nuvem, vamos pegar o Google, por exemplo, de 1 terabyte, que é algo muito pouco, tá? Para quem não tem noção. E aí o que aconteceu? Conforme foi feitas as gravações de aula, né, lotou esse servidor do Google. Aí eu te pergunto, para que o serviço da LAC não pare, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar. Então, de 1 tera, eu solicitei um aumento para 10 tera. E aí eu te pergunto, isso demora muito tempo? Não, é só você fazer o pagamento. Uma vez que você faz o pagamento, o Google te libera praticamente imediatamente. Então, imagine só se eu tivesse um servidor local. Eu teria que comprar um outro HD, chegar na minha empresa, abrir o servidor, parar todo mundo que estava fazendo, né? Colocar o HD, ligar o computador, verificar se iria funcionar para depois ter acesso. Nessa brincadeira, eu garanto para você que você ia gastar no mínimo umas 12 horas. Até você sair, desligar todo mundo, comprar o equipamento, instalar, verificar se vai funcionar. Agora isso aqui, com um simples pagamento, você coloca em questão de horas. Vamos colocar 2 no máximo. Então, você tem a questão de escalabilidade. Isso te facilita demais, tá? O serviço de armazenamento em dados. E outra coisa, existem alguns planos que nós chamamos de pay-per-use, tá? O que significa isso? Pague somente se utilizar. Então, imagine só, você coloca um serviço de 10 terabytes. Né? Isso seria o máximo, por exemplo. Chegando nos 10 terabytes, ele não faz mais. Mas você vai pagar somente a utilização. Então, se você utilizou nesse mês, por exemplo, 6 terabytes, você vai pagar pelos 6 terabytes. Se no mês que vem você utilizar, por exemplo, 10 terabytes, você vai pagar pelos 10 terabytes. É como se fosse, gente, um serviço de energia. Por exemplo, se você utilizou uma determinada quantidade de quilowatts, você vai pagar aquela determinada quantidade de quilowatts. Se você diminuiu o consumo de energia no mês seguinte, você vai abaixar o valor também. A computação em nuvem pode ter alguns serviços que utilizam dessa forma, tá ok? E isso é interessante demais, porque você tem economia, né? Você tem um custo-benefício. E aí, se você pega quando era servidor local, independente se você armazena ou não naquele HD, ele vai estar lá. Se eu paguei R$300 naquele HD, ele vai continuar custando os mesmos R$300. Por quê? Se eu salvei um arquivo, se eu salvei 1 milhão, ele vai armazenar da mesma forma. Quando você trabalha com computação em nuvem e você utiliza esse tipo de ferramenta, você pode adquirir esse tipo de serviço. Então, vamos fazer um resumo bem básico aqui sobre computação em nuvem. Ela pode ser móvel, ela tem mobilidade, desde que você tenha acesso à internet. Então, você consegue conectar em qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer lugar do mundo. Tudo bem? Bom, e eu posso utilizar qualquer tipo de dispositivo? Sim, desde que conecte à internet. Então, eu posso utilizar um iPhone? Posso. Eu posso utilizar, por exemplo, o Samsung S9? Pode. Eu posso colocar, por exemplo, um tablet Tab 4 da Samsung? Pode. Você pode colocar, por exemplo, um notebook? Pode. Um servidor, um computador? Pode. E eu também posso utilizar qualquer sistema operacional? Sim, desde que ele conecte à internet. Exemplo, o iOS é da Apple, né? Da Apple.
nós temos o Android, que é da Samsung, nós temos o Windows, o Linux, o Mac, enfim. Então, tanto a parte física quanto a parte lógica permite isso. Escalabilidade. A escalabilidade, gente, se dá o seguinte: lotou o meu servidor. E agora, eu tenho que contratar outro? Não, eu posso pedir para esse servidor aumentar o seu armazenamento. E você pode utilizar também o tipo de serviço que você paga para poder utilizar, como se fosse um consumo de energia elétrica. Se esse mês eu utilizei muito, vou pagar muito. Se eu utilizei pouco, vou pagar pouco. Ok? Bom, entendemos então as características, agora nós podemos entender os tipos, tá, gente? Os tipos de computação em nuvem são divididos em 3. Tá? Bom, conhecemos as características da computação em nuvem, agora chegou o momento da gente conhecer os tipos de computação em nuvem. E tem muitas pessoas que imaginam que quando se trata da tecnologia de computação em nuvem, é só para armazenamento de dados. E é aí que vocês se enganam, gente. Sabe por quê? Quando você trabalha com computação em nuvem, vai ter 3 coisas que podem cobrar no teu concurso. Ele pode falar o seguinte, ó, você pode utilizar a computação em nuvem através de software, tá? Como serviço. Um exemplo bem claro disso é o Google Docs, na qual você pode abrir um documento, você pode abrir uma planilha eletrônica, você pode até abrir uma apresentação utilizando a ferramenta do Google Drive, certo? Então, pode ser utilizado um software como serviço. E olha que eu não falei que em momento algum eu vou armazenar. Eu vou criar um arquivo utilizando um sistema dentro da computação em nuvem. Outra coisa importante também, você pode transformar, por exemplo, a computação em nuvem em uma plataforma de desenvolvimento. Um exemplo bem claro disso é a Microsoft Azure, que permite que você crie outro sistema, né? Para quem não sabe, isso seria como se fosse uma linguagem de programação, né? Na qual você vai utilizar a computação em nuvem para criar outro sistema. Então eu não preciso instalar um sistema na minha máquina local. Eu simplesmente preciso ter acesso à internet, conecto na plataforma, né? E dessa plataforma eu consigo desenvolver um outro sistema. Olha só que interessante. Então você pode utilizar a computação em nuvem para plataforma de desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, gente. Olha que interessante. E você pode também utilizar a computação em nuvem como infraestrutura. Por exemplo, grandes empresas, né? Vamos citar aí multinacionais, vamos pegar a Ambev, ela não armazena os dados fisicamente em cada máquina. Eles utilizam uma tecnologia, né, de infraestrutura que é chamada de IaaS. Por exemplo, a Citrix, né, parceira da IBM, na verdade da própria IBM, a tecnologia da IBM, ela permite com que você utilize um terminal chamado de Team Client, na qual você insira um login e a senha e através disso você tem acesso a determinados aplicativos, tem acesso a um servidor de arquivos e você manipula. Quando você desliga esse terminal chamado Team Client, você não tem nada no equipamento salvo. Ele está salvo tudo no servidor, por exemplo, da Citrix. Tá? Então, esse tipo de serviço na nuvem é chamado de infraestrutura. Então, por isso que tem a nomenclatura desse I. Então, IaaS, PaaS e SaaS, né? SaaS. Toda vez que tiver o SaaS, eu estou falando de software. Toda vez que tiver PaaS, eu estou falando de plataforma. E toda vez que tiver IaaS, eu estou falando de infraestrutura. Bom, eu sei que é uma sopinha de letra, mas vejam só como eles cobrem concurso público. Inclusive, foi neste ano de 2018, gente, tá? Para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para o cargo de agente. E ele cobra a seguinte coisa, tá? Na computação em nuvem, Cloud Computer, que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação, o modelo que oferece um ambiente sob a demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações de software é denominado. Bom, sabemos que nós temos 3 tipos de computação em nuvem. Nós temos baseados em infraestrutura, nós temos baseadas em software e nós temos baseadas em plataforma. Aqui você trabalha com armazenamento de dados, armazenamento de arquivos. Aqui você trabalha com serviços, que seria um sistema. E tem a plataforma que permite, que é o PaaS, com que você desenvolva, gerencie e até faça testes de um outro software. Então, gabarito alternativa D. E nós não temos dados como serviços, tudo bem? Muito mente Big Data, tá?
Então, vejam que ele passa toda uma ideia, um contexto, para perguntar qual é a plataforma que você utiliza. É IaaS, é PaaS ou se é SaaS, tá bem? Então, pode ser PaaS, SaaS ou IaaS, tudo bem? Então, gabarito alternativa D. Bom, outra questão. Agora, dessa vez, TRT. Para o cargo de técnico. Os serviços de edição de texto online, como o Google Docs, são serviços disponibilizados na internet por meio do conceito de computação em nuvem. Dentre os diferentes tipos de computação na nuvem, esses serviços são do tipo PaaS? Não, a gente acabou de ver na questão anterior que o PaaS é uma plataforma que permite que você desenvolva, gerencie, né, outro sistema. É o IaaS? Não. O IaaS é uma infraestrutura na qual você consegue trabalhar armazenamento de dados, você cria um servidor de arquivos. É o CaaS? Pelo amor de Deus, comunicação nem existe como tipo. É o database? Também não. E nós sabemos que é o SaaS, são software baseados em serviços. Está aqui o nosso gabarito. Vejam então que essas bancas pesadas, FCC, CESP, ESAF, cobram demais o conceito avançado de computação em nuvem. Então, ele não quer saber o que é computação em nuvem, qual é a empresa que oferece esse tipo de serviço. Ele pergunta também se você entende e compreende quais são os tipos, tudo bem? Bom, já que nós abordamos os tipos, nós iremos falar agora das empresas. Uma empresa que oferece o serviço de computação em nuvem, ela pode ser categorizada em dois tipos. Ela pode ser uma nuvem do tipo privada, que é chamada por algumas bancas de exclusiva, ou ela pode ser também chamada de pública, que seria aberta. Bom, o que seria uma nuvem, gente, do tipo privada? Nós temos a líder do mercado, que é a Amazon, nós temos o próprio Google, a HP, a IBM, a Microsoft. O que acontece? Para que a sua empresa consiga, né, utilizar essas empresas, ela precisa arcar financeiramente, tudo bem? Então, essas empresas, elas são tipos de nuvem privada, também chamadas de exclusivas. Por quê? Porque você tem que pagar para poder utilizar. Mas existem algumas empresas, inclusive o próprio Google se encaixa aqui, que não há necessidade de pagamento, né? Eu até coloquei essa imagem porque ilustra bem o que nós estamos falando, que são chamadas das nuvens 0800, chamadas de nuvens free. O que significa isso? Que é uma nuvem pública, é uma nuvem aberta, compartilhada, na qual qualquer pessoa pode ter acesso, desde que tenha acesso à internet. Então, exemplos, nós temos o Google Drive, nós temos o SkyDrive, também o OneDrive, nós temos o Dropbox, nós temos o Mega Drive e até o próprio iCloud, né, um serviço. Só que o que eu preciso saber quando se fala de nuvem pública? Tem muito limite, tá, gente? Tá? O armazenamento, por exemplo, o máximo que você consegue é 15 GB. Então, é algo pouco se comparado à quantidade de informações que nós trabalhamos no dia a dia, no cotidiano. Então, vejam como eles cobram essa questão de nuvem, tá? E essa é uma questão que vai englobar tudo que nós aprendemos nessa aula de hoje. Vai cobrar todos os conceitos, seja o que é nuvem, como funciona e seus tipos. Bom, essa questão foi da Polícia Civil do Acre, no ano de 2017, para o cargo de agente. Ele pergunta o seguinte: com relação à computação nas nuvens, Cloud Computer, analise as afirmativas a seguir. Uma desvantagem é em relação ao custo. E, como ele não exemplificou custo-benefício, olha a interpretação de texto, né? O custo é caro? Sim, mas ele tem custo-benefício. Ele não falou de custo-benefício, então realmente é verdadeiro, tá, gente? O custo inicial é muito alto, tá? Para sua utilização, é necessária uma conexão com a internet. Com certeza, se você não tem acesso à internet, não tem como você acessar o serviço de computação em nuvem, tá bom? A palavra nuvem se refere à internet, exatamente. É como você ter acesso de qualquer lugar do mundo, verdadeiro. Google, Amazon e Microsoft são exemplos de empresas líderes nesse serviço, verdadeiro também. Então, estão corretas as afirmativas.
1 não está correto, então você já pode eliminar de cara todas que tiver a 1, né? E aí a 1 você pode eliminar também, e sobra somente a C e a E. E sabemos que as que estão corretas são a 2, 3 e 4. Então, gabarito, alternativa C, tá bom? Então, gabarito, gente, alternativa C. E assim nós chegamos a mais um fim de aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Computação é um conceito que está abordando muito, tá? Neste ano de 2018. Por quê? A ideia é conectar pessoas, é fazer com que você não perca informações. Então esse é um assunto que, se você teve alguma dúvida, volte à aula 1, 2, 3 vezes e entenda. Ele só não vai perguntar o que é computação em nuvem. Ele pode perguntar o que é, características, tipos e aonde eu posso aplicar. Beleza? Então, tenha uma ótima semana, bons estudos e a gente se vê até a próxima, gente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach tudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp. Clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.